Boa noite, irmãos. É um privilégio, estar transmitindo essa mensagem aos irmãos que estão em casa. Sentimos muita falta de estar na igreja reunido, lá no templo, para poder cumprimentar os irmãos, abraçar, matar a saudade, Realmente, só quando nós passamos por essas situações é que nós medimos, a falta que estar com os irmãos faz, mas graças a Deus pelos meios de comunicação que hoje existem e que podem nos aproximar um pouquinho mais, e a palavra de Deus é como eu sempre digo, Paulo assim dizia, que a palavra de Deus ela não está presa. Então nós podemos estar confinados em nossas casas, estamos tomando todos os cuidados, por causa da pandemia do Covid-19, mas nós esperamos em Deus, esperamos em Cristo, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Nós devemos sempre, como o irmão Beto diz, hoje pela manhã, nos regozijar, nós devemos nos alegrarmos, em meio a todas as situações, nós devemos nos regozijar e dar graças a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem cuidado, de cada um de nós. Um assunto que eu trouxe hoje não é diferente daquilo que nós temos que fazer, é um estudo a qual nós devemos tomar, por exemplo, e aplicar nas nossas vidas. É um estudo que serviu para mim e eu espero que sirva também aos irmãos. Não vou me prolongar porque esse estudo detalhado, ele exige muitas horas, mas aqui nós temos pouco tempo e então eu vou falar algo bem resumido, sobre esse assunto, mas mantendo o foco principal, que é o exemplo de cristãos dos passados, aquilo que nós vimos no Velho Testamento, e hoje nós vamos comentar sobre o livro de Esther. Esther foi criada por Mardoqueu, O pai de Esther era tio de Mardoqueu, e então, por algum motivo, ela ficou sem seus pais, e ela foi criada, por Mardoqueu. E Mardoqueu servia ao rei Assuero naquela época. Então ele teve um acesso privilegiado, uma forma de colocar Esther após a saída de Vasti. Vasti, a rainha, ela foi teimosa, ela não quis comparecer à presença do rei, então o rei tomou conselho com os sábios, com quem ele tomava conselho, e ele foi sugerido então que ele procurasse, pelas províncias a qual ele governava, a qual ele era rei, que eram 127 províncias, que ele buscasse moças virgens para que pudesse ser então a sua rainha. Vasti recusou-se a apresentar-se ao banquete junto com o rei, e isso naquela época não poderia acontecer. É como se o marido não fosse o chefe da casa, e isso soa como um desrespeito. Naquele tempo soou como um desrespeito. Então, o nosso foco não é sobre essa questão, mas eu estou dando só uma introdução para nós entendermos. Eu sei que os irmãos conhecem a história de Esther, e quem não conhece, faz a leitura, são 10 capítulos apenas. Leia para que você conheça a fundo a história, veja detalhes a qual nós não vamos comentar aqui hoje, mas por falta de tempo. Tá bom? O primeiro deles é o rei Assuero. Como eu comentei, ele era rei sobre 127 províncias. E rainha Vasti, numa determinada festa que ele fez, um banquete de 180 dias para comemorar, para chamar os seus príncipes, e seus governadores, 180 dias de festa, e a rainha Vasti se recusou a comparecer nesse banquete. No capítulo 2, a gente vê
o rei, né, depois dele ter tomado conselho com a sua equipe, né, podemos dizer assim, com os sábios da época, ele tomou conselho e resolveu então buscar moças em todas as províncias. E uma dessas moças, adivinham quem era? Era Esther. Mardoqueu, sabendo disso, ele introduziu também Esther, né, na casa onde ficavam as mulheres, porque não ficava junto do rei. E então ele conseguiu colocar também Esther no meio dessas mulheres, dessas moças virgens, para então ser tomada como rainha, né? A que o rei escolhesse seria então a nova rainha. Esther então, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então nós podemos ver que Esther era uma moça formosa à vista, né, como nós podemos ver no texto. E o rei, então, Assuero, né, amou, ele escolheu a Esther para ser a sua rainha, né? Então, no capítulo 3, mais à frente, versículo 5, o rei Assuero, ele colocou Ramã como um governador. Ele era o único abaixo do rei Assuero. Todos os demais estavam abaixo de Ramã, né? Então, é como nós vemos, inclusive nos dias de hoje, homens que têm poder, que se exaltam a si mesmo, homens que têm poder para mandar e desmandar, e que se ensoberbecem pelo seu cargo, pela responsabilidade que foi lhe dada. Homens querem se exaltar, né, dentro daquilo que eles estão exercendo, seja um governador, seja um prefeito, seja qualquer posição, até mesmo numa empresa, né? Existem pessoas que usam, né, do seu cargo para se exaltar e humilhar aqueles que estão abaixo, né? No capítulo 3, versículo 6, Ramã diz assim, né, nós podemos entender: porém em seus olhos teve pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, ou seja, o povo de Mardoqueu, quem era? Eram os judeus. E Ramã se enfureceu porque Mardoqueu ele não se inclinava perante Ramã. Ramã queria ser exaltado por todos os povos, e Mardoqueu, que era judeu, ele não se inclinava, né? Isso enfureceu Ramã. Então o que aconteceu? Ramã queria de todas as formas, não só a cabeça de Mardoqueu, ele queria destruir todo o povo judeu. Sabendo disso, o povo judeu, capítulo 4, versículo 3, fica sabendo, por meio de uma lei que foi, um decreto, né, que foi assinado pelo rei Assuero, mas que foi criado por Ramã, que diz assim, capítulo 4, versículo 3, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza, né? Nesse momento, logo após as províncias receberem esse decreto, imagine 127 províncias, é como se fossem 127 cidades ou países recebendo esse comunicado de que todo o povo judeu seria morto, seria destruído. Imagine a situação, irmãos, quando nós estivermos na tribulação, se Deus permitir que nós chegarmos até lá. Ou imagine os irmãos que estiverem na tribulação no momento que estiver próxima a vinda de Cristo. Nós sabemos que já está próxima a vinda de Cristo. Mas imaginem essa situação de perseguição aos crentes, assim como aconteceu na época da rainha Esther.
o povo judeu sendo perseguido, né? Então, para nós caminharmos, capítulo 5, né, depois, antes do capítulo 5, Esther fica sabendo, né? Então nós vamos ler aqui, ó, no capítulo 4, 16, Esther, ela dá um aviso, né? Pede que o Mardoqueu fizesse o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Né? Versículo 17 do capítulo 4 diz: Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Né? Esther já era rainha, mas ela, mesmo sendo rainha, ela temia que essa destruição ocorresse, e então ela pediu que Mardoqueu fizesse, né, jejum sem comer, sem beber por três dias. Mais à frente, no capítulo 5, Esther, então, qual era o objetivo de Esther? Era desse jejum, né, de se abster de alimentação, de não comer e não beber durante 3 dias. Era que Deus pudesse... era um pedido a Deus, né, para que Ele lhe permitisse chegar até o rei. Então ela conseguiu chegar até o rei, né? E então ela pede ao rei, ela convida o rei para um banquete, para o rei e para Ramã. E nesse banquete ela conta ao rei, na frente de Ramã, aquilo que Ramã estava tentando fazer contra o seu povo. E ela pediu ao rei, na verdade, antes dela contar do rei ficar sabendo sobre isso, ela falou ao rei que ela suplicava, né? Ela pedia pela vida dela, porque ela, sendo judia, aquele decreto também se aplicava a ela. Então o rei Assuero, como nós vimos no início, ele amou a Esther e ele a fez rainha. Então ele entendeu o que Ramã estava fazendo e viu o prejuízo que seria, né? Então nós vemos uma lição para nós: oração, irmãos, jejum para aqueles que desejam fazer. Os judeus, eles têm uma característica muito forte em demonstrar a sua tristeza, em demonstrar a sua indignação, rasgando as suas vestes, se vestindo de pó e cinza. Nós, nos tempos de hoje, nós temos a oração, nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós podemos nos ajoelhar todos os dias e se achegar a Deus, pedindo que Ele nos dê uma solução. Deus, irmãos, percebam, Ele já tem nos dado paz. Ele tem nos dado tranquilidade. Ele tem nos dado alimento cotidiano. Ele tem nos dado a sua palavra a cada dia. Que nós possamos aprender com Esther e fazer assim como ela fez. Ela confiou, primeiramente em Deus, para se achegar e pedir alguma coisa ao homem. Porque o homem, ele tinha poder, no caso do rei Assuero, mas quem estava acima de todos os homens era Deus. É Deus, né? Deus está sempre acima de todos e Ele é sobre todos. Então nós podemos aprender com Esther. Quem tiver curiosidade, quem quiser saber um pouco mais detalhado, vai lá no livro de Esther, lê, são apenas 10 capítulos. E você vai realmente compreender aquilo que Deus fez, observe os mínimos detalhes, aquilo que Deus fez na vida daquele povo. E o privilégio que eles tiveram de continuar vivos e ainda receber do rei Assuero Mardoqueu como seu governador. Então, que essa mensagem possa nos inspirar, irmãos, e nos trazer uma forma de viver, cada um de nós, que nós possamos a cada dia nos ajoelhar aos pés de Cristo e nos achegarmos a Deus e colocar diante dele todas as nossas angústias, fraquezas, limitações, para que Ele possa nos usar continuamente. Amém? Deus abençoe a sua mensagem, a sua palavra, e que Deus possa estar com cada um dos irmãos nos seus lares, no trabalho, guardando e protegendo. Essa é a nossa oração.
Um grande abraço aos irmãos. Tchau.